A paz do Senhor, amados irmãos, membros da nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, muito especialmente aos irmãos aqui da congregação de Uruguaranas, pastoreada pelo pastor Pires. Nosso pastor tem deliberado as nossas ações para as atividades da igreja nesse recesso em que o planeta Terra e a nossa nação não está excluída dessas assolações dos últimos dias. E em face às deliberações governamentais, toma-se a decisão pelo pastor presidente em exercício, pastor Enéas Polini, reunido com todos os setoriais, o cancelamento de todas as atividades em nossas igrejas, a fim de eliminarmos toda aglomeração de pessoas, mas pensando no bem-estar espiritual dos irmãos e a necessidade que temos em aprender a palavra de Deus, queremos nesta manhã de domingo, dia 22 de março de 2020, apresentar-lhes a nossa escola bíblica dominical, não apenas para o vosso deleite, mas também para o enriquecimento espiritual e cultural na palavra de Deus. O tema de hoje é Jesus, o homem perfeito. O professor que estará ministrando a aula nesta manhã é o nosso irmão, obreiro da casa do Senhor, Manuelton Fogaça, que está encarregado do ensino da palavra de Deus. Convido a todos para dirigirmos a Deus agora uma breve oração, para então participarmos da nossa escola bíblica dominical. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em cuja presença nos colocamos nesta manhã e adoramos ao Teu santo e maravilhoso nome, quero tributar-te honras e glórias, Senhor, pelo privilégio de podermos servir a noiva do Cordeiro, a eleita, comprada com o sangue carmesim vertido ali na cruz do Calvário. Senhor, bem como pedir para esses dias difíceis, que o Senhor use de misericórdia para com as nossas vidas, e como orou o profeta Abacuque, preserva-nos, ó Pai, nesses momentos de dificuldades. Peço, Senhor, em favor do Manuelton, a qual fará agora o uso da Tua palavra e trará o ensino à igreja do Senhor, aquela que foi comprada e que precisa e merece coisas boas. Ilumina, Senhor, Teu servo, que o Teu Espírito se derrame sobre a sua vida e haja um dirigir nas suas palavras, e assim sejamos enriquecidos e a nossa vida norteada pela Tua palavra, para vivermos na Tua presença e sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Recebam Manuelton Fogaça, professor desta manhã. A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, nós vamos estudar acerca da lição número 12, Jesus, o homem perfeito. Eu sou Elton Fogaça e nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos da sua santa e poderosa palavra, mas deixando claro aos irmãos que antes de eu estar nessa condição de professor, eu também sou aluno. Então, se porventura tiver alguma pergunta, alguma coisa que não ficou muito claro aos irmãos, nos perguntem, nos procurem e nós vamos pesquisar e vamos estar trazendo as respostas aos irmãos. Então, quero vos dizer que nessa manhã eu estou aqui, primeiramente, na condição de aluno, para aprender com os irmãos e crescermos juntos. Amém? O nosso textual, irmãos, encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 2, no versículo de número 52, que vai nos dizer assim: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nossa verdade prática vai dizer: verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Ele é igual ao Pai porque é Deus, e semelhante a nós porque Ele é homem. Ele se encarnou. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. Nossa leitura bíblica em classe encontra-se também no Evangelho
de Jesus, segundo descreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 40 até o número 52, que vai dizer assim: E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E, como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilharam-se. E disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as suas palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Versículo de número 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nossos objetivos específicos nessa lição, nós vamos tentar colocar aqui para os irmãos, nós vamos tentar expor a divindade de Jesus, a humanidade de Jesus e a perfeição de Jesus. Nós vamos tentar, de maneira simples e objetiva aqui, explicar um pouco a respeito da divindade de Jesus, que ele veio, que ele se encarnou, que ele se fez homem, mas mesmo ele sendo homem, ele ainda assim era também Deus, pleno Deus. A gente vai entender um pouco a respeito disso na sequência. Nossa introdução vai nos dizer assim, na lição passada, estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus como Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como um ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início, deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. O Senhor Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus, ele não era meio homem e nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Ou seja, Jesus é Deus que viveu a humanidade plena. Jesus, ele esvaziou-se a si mesmo, encarnou-se, tomou a forma de servo, a forma de homem, mas sendo Deus, ele viveu a sua humanidade plenamente. E tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, foi pela ação do Espírito Santo de Deus. A gente já vê no começo, lá em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 1, no versículo de número 18 ao 21. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no versículo de número 18 ao 21. Tudo que Jesus fez foi por intermédio do Espírito.
por intermédio do Espírito Santo. Ele foi gerado pelo Espírito. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo número 1, versículo número 18, vai dizer assim: o nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada ou noiva com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo de número 19: então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Versículo de número 20: e projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu, um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus, ele foi gerado no ventre de Maria por intermédio do Espírito Santo. Jesus, ele tudo que fez, tudo que ele operou durante a sua passagem, sua estadia nesta terra, a sua encarnação, foi por intermédio do Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo também, segundo escreve o Dr. Lucas, no capítulo de número 3, segundo escreveu o Dr. Lucas, no versículo de número 21 e 22, nós vamos ver que tudo quanto Jesus fez, tudo quanto Jesus operou, também foi por intermédio da ação do Espírito Santo de Deus, que vai dizer assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, e orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou seja, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou, foi pela ação do Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado pelo Espírito e atuou pelo Espírito Santo de Deus. Houve uma capacitação, ministerial em Jesus, ali no batismo com o Espírito Santo. Aqui também, nesta cena, nós vemos também aparecer a Trindade na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela não usa a expressão, não aparece a expressão Trindade, mas nós conseguimos ver nitidamente nesta cena a aparição da Trindade, Pai, Filho e o Espírito, numa única cena, onde nós vemos o Filho, Jesus, descendo das águas batismais, sendo batizado por João, uma voz do céu que lhe chama por Filho, e o Espírito Santo de Deus descendo sobre ele em forma corpórea de uma pomba. Aqui nós vimos que o Espírito Santo de Deus capacitou Jesus para exercer o ministério. Como que nós vemos que Jesus, foi uma espécie de capacitação ali pelo Espírito para que ele atuasse nessa terra, sendo ele carne, ele sendo encarnado. O próprio Jesus disse, ele escreve, ele nos diz, Jesus diz que se crêssemos nele, faríamos milagres maiores. Como nós, meros mortais, faremos milagres maiores, ações maiores do que o nosso Rei Jesus, o nosso Salvador? Como nós faremos estes milagres maiores que ele diz que nós faríamos se crêssemos nele? Por meio da ação
do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. O mesmo Espírito que agia em Jesus. Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fazia, foi pelo Espírito Santo de Deus. Isto fez ele deixar de ser Deus? Isso fez ele deixar de ser Deus? Não, pelo contrário, ele não deixou de ser Deus, pelo contrário, ele escolheu viver como se não fosse. Filipenses, no capítulo de número 2, no versículo de número 6 e no versículo de número 8, a gente vai ver a respeito disso. Jesus, ele escolheu viver como se não fosse Deus. Foi uma escolha, uma opção. Filipenses, capítulo de número 2, no versículo de número 6 ao versículo de número 8, que vai dizer assim, a partir do versículo número 5: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus era e é Deus, mas escolheu viver como homem. Ele escolheu esvaziar-se de si mesmo, aniquilar-se a si mesmo e tomar a forma de homem e viver como homem, viver as partes, as fases da vida como homem. A gente vê isso na própria leitura bíblica em classe que nós lemos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo número 2, no versículo de número 51. Na nossa própria revista, a gente vai ver Jesus, opinando ou vivendo de acordo com os padrões humanos, de acordo com a humanidade mesmo, vivendo uma humanidade plena, sujeitando-se aos seus pais. No versículo de número 51 do capítulo de número 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, diz assim: e desceu com ele, e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. Aqui nessa cena, nós vemos que Jesus tem aproximadamente 12 anos de idade, e eles descem para uma festa em Jerusalém, e a Bíblia nos mostra que Jesus era sujeito aos seus pais. Isso nos mostra que Jesus escolheu viver uma vida plena, uma vida humana na sua plenitude. Ele esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se. Ele falou: eu vou viver de acordo com um homem vive, como qualquer pessoa vive. Aí a Bíblia diz que ele sujeitava-se à sua mãe e ao seu pai. Isso fala de adolescência, humanidade. Então Jesus, nós vemos que viveu uma vida humana plena. No versículo de número 52, na sequência ali, a gente vê: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Parece um paradoxo, Parece um paradoxo você ler isso e aplicar da seguinte forma: e crescia Deus em sabedoria e estatura e em graça para com Deus, porque Jesus
é Deus. Então parece um paradoxo, né? Dizendo Deus crescendo em graça para com Deus. Porém, isso nos mostra que Jesus encarnado está vivendo como homem, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então atestamos que Jesus é Deus vivendo como homem, e que em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. A gente vê isso lá no escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, no versículo de número 15. Vamos dar uma olhadinha lá. Como Jesus viveu, né, a sua humanidade plena. Viveu sua humanidade plena. Hebreus capítulo 4, no versículo de número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, ele viveu uma humanidade plena, foi tentado como nós somos tentados, mas em nada Jesus pecou, sem pecado. Então nós vemos que Jesus é Deus, Jesus é homem, foi tentado e por intermédio do Espírito ele operou os sinais, as maravilhas e os milagres. Mas como que Jesus conseguia, vivendo uma humanidade plena, ele conseguia viver sem o pecado, sem pecar na sua humanidade? Simples, mantendo a comunhão com Deus. Por inúmeras vezes, por inúmeras cenas, nós vamos ver que Jesus sempre prezou por esta comunhão com Deus. Jesus é Deus. Sendo Deus, nós vamos ver, né, que como ele, sendo Deus, ele não foi gerado, como a gente já disse aqui, ele foi gerado pelo Espírito, né? E aliás, em Isaías, no capítulo de número 6, no capítulo de número 9, perdão, no versículo de número 6, nós vamos ver que Jesus estava na eternidade já com o Pai. Isaías, livro do profeta Isaías, no capítulo de número 9, vamos achar aqui. Capítulo de número 9, no versículo de número 6, nós vamos ver acerca da eternidade. Jesus, sua eternidade com o Pai. O tópico de número 1 ali, de Jesus, verdadeiro Deus. Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, vai dizer assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus é Deus, e sendo Deus, ele não foi gerado, né? Não foi gerado por Deus, ele já existia, ele é Pai da eternidade, ele cria a eternidade. Isaías capítulo 9, versículo número 6, nos mostra que ele é Pai da eternidade, ou seja, Cristo já existia na eternidade, ele cria a eternidade porque ele é Deus. João no capítulo número 1, no versículo número 1 ao 3, nós vamos ver: no princípio
era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava no seio do Pai, junto ao Pai. Então, Jesus é Deus. Ele já existia na eternidade, ele já estava junto com o Pai. Ele cria a eternidade, ele não é criado, ele simplesmente existe. Ele cria a eternidade. No tópico número 2, nós vamos ver um pouco mais à frente aqui, que Jesus também já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Profetizado no Antigo Testamento. A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. No Gênesis, ele é a semente da mulher, e em Malaquias, o sol da justiça. Entre ambos os livros há profecias carregadas de significados tanto para Israel como para os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, a vinda de Jesus, a vinda do Senhor Jesus, é profetizada em todo o Antigo Testamento. Em Gênesis, no capítulo de número 3, no versículo de número 15, a gente vai ver que essa vinda de Jesus já era predita, já era profetizada ali já no início do livro de Gênesis, onde vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Malaquias 4:2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. As Escrituras dão testemunho de Cristo. Há inúmeras profecias que já datavam, que já diziam para nós sobre a vinda de Jesus, sobre a encarnação de Jesus. Ou seja, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Há uma matéria chamada de tipologia bíblica, que a gente vai ver inúmeros personagens da Bíblia Sagrada sendo comparados tipologicamente com um tipo de Cristo, porque a Bíblia ela é cristocêntrica, tudo aponta para Cristo. Só para os irmãos terem um exemplo básico, a gente vai ver ali já na construção do tabernáculo, aonde nós podemos tirar muitas tipologias de que isso apontava para Cristo, aonde era sacrificado um cordeiro, aonde nós tínhamos utensílios que apontavam para Cristo, nós temos o pão sobre a mesa, aonde Jesus vai nos dizer que Ele é o pão, nós temos a porta, o portão do tabernáculo, que eram em 4 cores, se eu não me engano, era o branco, era o azul, era o púrpura e era o carmesim. Essas 4 cores, esses 4 tecidos que ficavam na porta do tabernáculo também apontam para Cristo, porque o branco vai falar da sua santidade, o azul vai falar daquele que é de cima, as coisas do céu, o púrpura são vestimentas reais, ele é rei, ele é senhor, ele é Deus, e o carmesim, que era feito de um verme extraído de uma árvore oriental, onde esse verme era esmagado e fazia-se uma espécie de um pó vermelho brilhante que passava sobre o tecido, e o tecido ficava brilhante. E a porta do tabernáculo
ficava-se virada para a banda do Oriente, para onde nascia o sol. Então, quando o sol batia nessa porta, por causa deste carmesim brilhante, todo aquele tecido, toda aquela porta brilhava. Então, quem chegava na porta já via a beleza do branco, a beleza do azul, a beleza do púrpura e a beleza do carmesim. Ou seja, já via a beleza da santidade de Cristo, a beleza dele ser do alto dos céus, de eternidade, que criou a eternidade, já via a beleza da sua realeza, ele é rei, ele é senhor, e já via a beleza do sangue puro, santo e carmesim. É por isso que Jesus, quando ele vem, ele vai dizer: eu sou a porta. Então a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela aponta para Cristo, há tipologias de Cristo. Então, no Antigo Testamento, nós vemos, nesses dois textos que foram citados, que a vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento. As Escrituras dão testemunho de Cristo. João, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 5, no versículo de número 39. A Bíblia, ela dá testemunho de Cristo, ela testifica de Jesus, da vinda de Jesus no Antigo Testamento. Versículo de número 39. Diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A Bíblia testifica, o Antigo Testamento testifica da vinda de Jesus. Todo o Antigo Testamento, a vinda do Senhor Jesus é profetizada. Amém? Jesus encarnado no Novo Testamento. Acompanhe comigo na lição. Diz assim: o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Evangelho de Jesus escreveu João, capítulo 1, versículo número 14. Sua humanidade, o comentarista diz, volto a repetir, não era ilusória, é real. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede. No jardim da agonia, experimentou profunda tristeza. A nossa semelhança, a humanidade de Jesus era completa. Irmãos, a gente vê uma expressão, essa daqui, que chama atenção. O Filho de Deus tornou-se carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse termo, o Filho de Deus, é um termo que designa a encarnação. O Verbo se encarnando, Jesus tomando a forma de homem, E essa expressão Filho de Deus não faz posição hierárquica, onde primeiro é Deus, segundo é o Filho. Não, esse termo Filho de Deus está designando a encarnação de Jesus no Novo Testamento. Amém? O comentarista vai seguir dizendo também assim que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, Jesus nasceu no tempo exato, como a gente acabou de falar aqui.
né, todo o Antigo Testamento testificava acerca da vinda, do nascimento de Jesus, da encarnação, de Jesus. Jesus vindo a esta terra, habitando no meio de nós. Então, Jesus veio na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo estava se cumprindo acerca do que fora profetizado, Jesus veio no tempo exato, na plenitude dos tempos. Ao escrever aos Gálatas, o comentarista diz: ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Jesus veio na plenitude dos tempos. Jesus veio no tempo exato. Há um jargão popular por aí que diz que Deus tarda, mas não falha. Discordo, porque Deus, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não é um Deus que chega atrasado, não é um Deus que não tem compromisso. Pelo contrário, o Deus que nós servimos, a pessoa de Jesus, a qual nós confessamos como único e suficiente Salvador, ele não tarda, ele chega na plenitude do tempo, ele chega no tempo certo, no momento exato. Então deixa eu abrir um parênteses aqui e já liberar uma palavra de Deus ao teu coração. Não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, mas Deus te colocou aí para ouvir isso aqui. Deus chegará no momento certo, no momento exato, para pôr fim a essa situação que você está vivendo. E eu vou um pouco além. Gênesis capítulo número 1 vai nos dizer que a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Eu gosto bastante de dizer isso, porque as expressões no original ele vai dizer que a terra estava um caos, uma bagunça, uma desordem, mas mesmo assim, com todo este caos, com toda essa bagunça, com toda essa desordem, a boa notícia é: o Espírito estava se movendo sobre as águas. E a expressão se mover, Isaías vai usar essa mesma expressão para comparar a uma ave que guarda o seu ninho, que sobrevoa sobre o seu ninho, protegendo os seus pintainhos, os seus passarinhos. Ou seja, está um caos, está uma bagunça, está uma desordem, mas fique tranquilo, no momento exato, no momento certo, o Espírito Santo de Deus que está se movendo, guardando, protegendo, vai agir na tua causa, vai agir na tua vida, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Diga amém aí, em nome de Jesus. Seguindo, Jesus, o homem perfeito. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum, ele usou a sua divindade para suprir as suas carências humanas. Nós vemos isso quando Jesus foi tentado no deserto, ao fim de 40 dias e 40 noites em jejum. Você conhece a história, você já viu essa passagem, já ouviu inúmeras mensagens, aonde Satanás vem tentar Jesus e pede para que ele transforme pedras em pão. Então a gente vê nessa cena que Jesus ele não usa da sua divindade, do seu poder, dos seus atributos divinos para suprir as suas carências humanas. Mas o que nós vemos é um Jesus que ele usa, por intermédio do Espírito Santo de Deus, ele sempre usa isso, não para suprir as suas necessidades, mas para atender a outras pessoas, para fazer milagres, para fazer curas, não para aliviar a sua fome, a sua sede, não, pelo contrário. Todo milagre
que Jesus opera, todo milagre que Jesus fazia, ele realizou em favor dos que o procuravam. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Acompanhe comigo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 1, no versículo de número 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque os conheciam. Esse é um outro assunto, vamos ficar somente com a parte B aqui, e com a parte A. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Ou seja, nós vemos que Jesus ele não se aproveitou, né, da sua divindade, do seu poder para suprir as suas carências, mas sempre realizou, foi em favor dos que o procuravam. Ele veio para servir, ele veio para nos dar um exemplo, que é melhor servir do que ser servido. Então, isso mostra, né, a perfeição de Jesus vivendo a sua humanidade plena, e curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades. Seguindo mais à frente, já vamos caminhar para o final, aonde nós vamos ver aqui Jesus, o último Adão. Nós estamos enfatizando bastante que Jesus, ele é Deus, mas que decidiu, que escolheu viver uma vida humana plenamente. Ele escolheu aniquilar-se a si mesmo e viver, né, a sua humanidade e manter a sua comunhão com Deus, e por intermédio do Espírito Santo atuando em sua vida, ele operar sinais, maravilhas, milagres, né, em prol dos que o procuravam, dos que os buscavam verdadeiramente. Tanto é que o foco da nossa lição o tema da nossa lição é Jesus, o homem perfeito, né? Jesus, o último Adão. Jesus, embora divino, não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. A gente vê na pessoa de Jesus que ele era plenamente, né, humano, tanto quanto o primeiro Adão era humano. Jesus era tão humano quanto Adão era humano. Só que o primeiro Adão, né, ele pecou, ele falhou, ele, né, caiu. Mas nós vemos que Jesus venceu todas as tentações, como nós já mencionamos. Em tudo ele foi tentado. No escritor aos Hebreus nós lemos, no capítulo número 4, versículo número 15, ele tudo foi tentado, porém sem pecado. Ou seja, na sua plenitude Jesus venceu, na sua plenitude humana, Jesus venceu todas as tentações por nós, e nele, né, nele fomos vivificados. 1 Coríntios, no capítulo de número 15, o versículo de número 45 vai dizer assim, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, Jesus, em espírito vivificante. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão, Jesus Cristo, este triunfou no deserto e no Calvário, por nós, por mim,
por você, para que hoje nós estivéssemos vivificados. Ou seja, como nós lemos no começo também, em Romanos capítulo 15, no versículo de número 10, éramos inimigos de Deus, mas por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aonde ele triunfou, por intermédio deste sacrifício, nós fomos reconciliados com Deus. Nossa verdade prática, lembra que nós lemos lá, dizendo que Jesus Cristo é igual ao Pai, porque Ele é Deus, e semelhante a nós, porque é homem. Esta é a proposta da encarnação, unir novamente o homem a Deus. Glória a Deus por isso. O escritor aos Hebreus ainda diz assim, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Aleluia! Jesus foi perfeito, viveu a sua humanidade como homem na plenitude, perfeito, sujeito, tentado, mas em nada ele pecou, pelo contrário, ele triunfou no deserto, ele triunfou no Calvário, para que hoje nós estivéssemos aqui para adorar e bendizer o nome de Jesus. Jesus era e é e sempre será perfeito, tanto no falar quanto no agir. Jesus era e é perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. A primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2, no versículo de número 21 e 24, vai dizer assim: Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Jesus é o maior exemplo em todas as coisas, e por ele nós ansiamos. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Para nós encerrarmos, vamos somente ler aqui na nossa lição a perfeição espiritual e moral. Como já frisamos, o Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, o autor da epístola aos Hebreus escreveu: porque nos convia tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus capítulo número 7, no versículo número 26. Perfeito tanto no falar quanto no agir, não havia engano nenhum, e nos seus lábios não havia nenhum tipo de palavra de engano. Nossa conclusão, chegamos à nossa conclusão, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres, moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando do arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém. Louvado seja o Cordeiro. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Eu agradeço pela oportunidade, pelo privilégio
de poder ter compartilhado com os irmãos um pouco, da palavra do Senhor. Como eu disse no começo, eu ainda estou primeiramente na posição de aluno, não de professor, mas nessa oportunidade estou como professor, mas primeiramente sou aluno, estou aprendendo junto com os irmãos. O que eu digo para os irmãos é uma frase de 2 palavras que eu sempre costumo dizer: descendo juntos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus, que Deus te guarde, guarde a sua família, guarde a sua casa, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém, amados irmãos. Nós apresentamos então a nossa escola bíblica dominical nesta manhã e pedimos que os irmãos nos acompanhem. Próximo domingo estaremos novamente ministrando a palavra de Deus. Deus colocando a mão, será presencial com todos os irmãos. Se o Senhor assim nos permitir, então estaremos aqui fazendo esta apresentação novamente, segundo a direção, a misericórdia do Senhor. Nos acompanhe, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê uma semana enriquecedora com a sua graça e preserve a tua casa, a tua vida, a tua família e preserve a sua igreja na face da terra. Oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta aula da escola dominical. Assunto maravilhoso, ó Senhor, em que pudemos entender e compreender um pouco mais a respeito da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa teus filhos, Pai, aqueles que são alunos da escola bíblica dominical, aqueles que ainda não tomaram essa decisão, Senhor, possam ser orientados pelo teu Espírito Santo, do grande benefício, da grandeza do teu amor e daquilo que o Senhor tem para fazer naqueles que conhecem a tua palavra. Guarda-nos, Senhor, dá-nos uma semana abençoada, enriquece a vida dos teus filhos, preserva-nos, Senhor, nesses momentos difíceis em que o planeta Terra está vivendo, mas as tuas mãos estão estendidas sobre aqueles que te temem e te servem, e sobre esses nos abençoamos, proclamando a tua graça, em nome de Jesus. Amém.